Paulo disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, porque no coração humano existe uma rivalidade, e não é entre Deus e o diabo, é entre Deus e o dinheiro. Portanto, gente, tomem todo o cuidado com o dinheiro, para que você não seja destruído ou destruída por ele, porque o dinheiro se faz de amigo, mas no final ele é um poderosíssimo vilão. O que iremos tratar hoje eu considero extremamente delicado, porque toca em uma das maiores paixões humanas, que é o dinheiro. E claro que quando nós estamos falando de dinheiro, nós estamos também necessariamente falando de tudo que o dinheiro promove no mundo. Embora o dinheiro promova muitas coisas boas, muitos momentos prazerosos, como registrado, por exemplo, no Eclesiastes, no capítulo 10, 19, quando Salomão disse que o dinheiro por tudo responde, isto é, que o dinheiro ele é capaz de promover momentos agradáveis, que o dinheiro ele nos dá condições de ter o que desejamos, ele nos dá condições de comprar o vinho, de armar as festas para celebrar, claro. Mas em contrapartida, nos evangelhos, nós vemos Jesus e os apóstolos nos alertando sobre as desgraças que as riquezas e que o dinheiro provoca no coração humano. E o que eu considero uma das principais desgraças que o dinheiro provoca no coração humano é o poder, que é aquela sensação de estar por cima dos demais. Só que ao mesmo tempo que o dinheiro traz uma sensação de superioridade, o dinheiro também tem o poder de promover grandes tragédias, como por exemplo, guerras. O dinheiro promove discórdias. O dinheiro promove inimizades. O dinheiro divide famílias. É só você observar, por exemplo, as partilhas de bens, as partilhas de herança. Quanto mais dinheiro se tem, mais brigas, mais guerras entre familiares geram. Só que o pior mal, ou pior do que o mal que o dinheiro gera no mundo e nas relações, é o mal que o dinheiro é capaz de gerar nos nossos corações. É o que o dinheiro é capaz de provocar no comportamento e nas emoções de um indivíduo. Jesus, ele alerta sobre o dinheiro porque o dinheiro é capaz de nos demonizar. Sabe aquele princípio que tanto falamos que quer conhecer alguém, dê poder a ela ou a ele? Eu diria, quer conhecer alguém, dê dinheiro a ela ou dinheiro a ele. Então, para pensarmos um pouco sobre isto, eu quero convidar vocês para nós juntos lermos as palavras de Jesus que está registrada no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo 6. Eu queria convidar você para nós lermos juntos. Vamos ler? Mateus 6,19 a seguir diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são como a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao mesmo tempo ao dinheiro. Bom, gente, lendo este trecho, eu preciso deixar algo claro entre nós. A mensagem de hoje não é uma crítica a quem é rico ou a quem tem posses.
A mensagem de hoje é um alerta sobre o perigo que está por detrás das posses e por detrás das riquezas. Por muito tempo, gente, eu ouvi, inclusive nos ambientes religiosos, que o dinheiro não era um mal ou não era um problema em si. Que o problema real está no amor que se tem ao dinheiro. E até citavam a carta de Paulo a Timóteo, sua primeira carta no capítulo 6, verso 10, quando Paulo diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que também é verdade. Só que para Jesus, o dinheiro em si já é um grande problema, porque para Jesus o dinheiro não é neutro. Tanto que Jesus personifica o dinheiro. Jesus coloca o dinheiro na categoria de um Deus. No verso de número 24 do capítulo 6, Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Que ninguém pode servir a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Nós lemos aqui. E com isto, Jesus também está afirmando que o coração humano, ou no coração humano, existe uma rivalidade. E não é entre Deus e o diabo, é entre Deus e o dinheiro. Então vocês começam a perceber o perigo que o dinheiro traz para nós? Porque se perguntassem para as pessoas ou para o mundo de que lado o mundo prefere estar, se é do lado de Deus ou se é do lado do dinheiro, o próprio sistema, gente, o próprio sistema do mundo por si já respondeu. Claro que é do lado do dinheiro. Porque se o padrão de vida do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, como disse João na sua primeira carta no capítulo 2,16, o homem sempre vai escolher o dinheiro como seu ídolo. Porque o Evangelho nos ensina que o Deus Pai, ele nos dá o que precisamos. Já o dinheiro é capaz de nos dar o que queremos. E como nós somos seres insaciáveis e sempre queremos mais do que realmente precisamos, logo nós tendemos a escolher o dinheiro como nosso Deus para ter tudo o que queremos, gente. A ponto de nos destruirmos, de nos demonizarmos para acumular mais e mais e mais riquezas para nós. E é isto que Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, os versos 9 e 10, quis dizer a Timóteo. Paulo disse a Timóteo que os que querem ficar ricos, eles caem em tentação e em muitas armadilhas. Inclusive são levados a desejos descontrolados, disse Paulo, que levam os homens a mergulharem, olha isso aqui, na ruína, na destruição. E no tempo de Paulo, tudo indica que muitas pessoas, porque Paulo diz isso, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. E desviando da fé, amando o dinheiro, se atormentaram em si mesmo com muito sofrimento, disse Paulo. É por isso que em Mateus capítulo de número 6, verso 9, Jesus diz, não acumulem, não ajuntem tesouros na terra, gente. Jesus não está dizendo que você não pode ser rico. Não é isso que Jesus está dizendo. Nas entrelinhas dessa declaração de Jesus, também existe uma pergunta. Quando você for rico, você vai acumular ou vai repartir? O problema não é ter riquezas ou posses, o problema é o acúmulo disso e não repartir tudo que Deus dá. Em Lucas 12, no capítulo 15, existe uma narrativa muito extraordinária. Porque Jesus diz para algumas pessoas e também para os seus discípulos que a vida de um homem não se consiste nos bens que ele possui. Aí Jesus propõe uma parábola. Jesus diz que um homem ele produziu muito, seu campo produziu em abundância. E ele não tinha onde guardar tudo aquilo que ele colheu. Aí o homem disse assim, eu vou derrubar todos os meus celeiros pequenos, que não cabe muita coisa, e vou construir celeiros ainda maiores. Porque eu vou guardar tudo o que eu colher.
Aí ele diz assim, Jesus contando, o homem da parábola: eu vou guardar tudo nos meus grandes celeiros e vou descansar, vou comer e beber e vou folgar, vou gozar da vida. Aí Deus disse: louco, esta mesma noite pedirão a sua alma e tudo isso que você guardou, para quem será? Aí Jesus conclui esta parábola: assim é o homem que ajunta tesouros na terra ou ajunta tesouros para si, mas não é rico para com Deus. O homem construiu celeiros na terra, mas não tinha riquezas no céu. Por isso que a recomendação de Jesus em Mateus 6,20 é: ajuntem tesouros no céu. Mas aí fica uma pergunta: como que se junta, Elter, tesouros no céu? A resposta a esta pergunta está também nas entrelinhas da parábola de Lucas 12, capítulo 15, a seguir, que nós acabamos de dizer. Jesus vai ensinar nas entrelinhas que ao invés de viver para construir celeiros cada vez maiores e guardar tudo o que Deus me deu, Jesus está ensinando para sermos generosos e repartir um pouco de tudo que Deus nos deu. Porque para Jesus, o tesouro no céu é a generosidade que nós depositamos no próximo. Tesouros no céu é a justiça que promovemos no mundo com a riqueza que Deus tem nos dado. Portanto, gente, tudo o que fazemos para as pessoas aqui na terra, Deus guarda como um tesouro no céu. E isso fica tão guardado, mas tão guardado no coração de Jesus, no coração de Deus, pessoal, que em Mateus capítulo 25, dos versos 35 a seguir, o texto diz que quando Jesus voltar para encontrar a sua igreja, ele vai dizer assim, ó: vinde benditos do meu Pai, para possuir a herança que está preparada. Agora note o que Jesus vai dizer. E ele vai acrescentar: vocês que vão receber a herança são aqueles que, quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. E quando eu estava precisando de roupa, vocês me deram roupa para vestir. Aí o texto diz que alguns perguntaram: mas quando que nós te vimos e te demos essas coisas? Aí Jesus vai responder: quando vocês fizeram a um dos seus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Este é o tesouro que devemos acumular no céu, gente. Então, fica outra pergunta: qual tem sido o seu depósito? Onde está a sua verdadeira riqueza? Nos seus bens? Na sua conta bancária? Ou está em Deus, na prática da generosidade? Você precisa se definir hoje, porque a resposta a essa questão, ela revelará se a sua vida está na luz ou se a sua vida está em trevas, está em escuridão. O mesmo Jesus diz no texto que lemos, no verso 22 e 23 do capítulo 6 de Mateus. Jesus vai usar uma expressão. E a expressão que ele usa é olhos bons e olhos maus. A gente sempre entendeu, ou há um conceito popular que diz que se você olhar a vida com bons olhos, tudo vai ser bom para você. Mas se você olhar a vida com maus olhos, tudo vai ser ruim para vocês. Não, não é isso que o texto quer dizer. A priori. No contexto em que estes termos estão inseridos, essas expressões estão, nós podemos afirmar que Jesus está falando que o olho bom representa uma pessoa de coração generoso. Já o mau olho, ou o mal olhado, ou o mal olhar, representa pessoas avarentas. Ou seja, a generosidade, ela é capaz de iluminar a nossa vida. Já a avareza, ela escurece a nossa visão e traz para a nossa vida somente trevas. Por isso que o dinheiro
no conceito de Jesus, é um Deus. Por isso que dinheiro, no conceito de Jesus, é um senhor. E Jesus, ele é categórico em dizer: não dá para servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Não dá, porque você vai amar a um e vai odiar o outro. Você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Agora, tem como odiar dinheiro? Porque Jesus disse: se você amar um, você vai odiar o outro. Então, se você ama Deus, você vai odiar dinheiro. Tem como odiar dinheiro? Tem como? Tem alguém aqui que rasga dinheiro? Que não gosta de dinheiro? Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que quem ama a Deus e não o dinheiro odeia a avareza, odeia a ganância, odeia prejudicar os outros para se dar bem, para ficar com a maior parte, com a melhor parte. Quem ama a Deus odeia uma palavra do momento. Inclusive a igreja vive isso, a ostentação. Os ricos no reino de Deus são aquelas pessoas, gente, que quanto mais tem, ou quando tem mais do que o suficiente para viver, eles repartem um pouco do que tem. Eles promovem justiça no mundo, eles contribuem para o reino e contribuem para a vida do próximo. É por isso que aqui, na Casa do Bem, a gente não cobra dízimos e nem obriga ou exige oferta de ninguém. Vocês nunca nos verão aqui, gente, atiçando a ganância das pessoas para, de alguma forma, conseguir recursos, conseguir dinheiro e, com isto, ativando a ganância das pessoas, prometendo e oferecendo bênçãos a elas. Não, você nunca vai ver isso aqui. Porque nós da casa entendemos que quem é ganancioso e quem ama o dinheiro não ajuda ninguém, não é generoso, não tem um coração pronto para o reino. Quem ama o dinheiro não é pessoa da partilha. Ela menospreza o pronome nós, é só o pronome eu. Tudo que eu tenho é meu. Tudo que eu tenho eu conquistei para mim e eu vou gastar comigo. Este é o princípio do coração ganancioso. Gente, crentes avarentos até dão ofertas. Sim. Mas eles não dão, ou não contribuem porque são generosos. Eles fazem isso porque disseram para eles que Deus vai devolver em dobro. Então é loteria. Esses dias, gente, eu estava ouvindo um religioso, um líder religioso, dizendo para os seus fiéis, para eles darem naquele culto uma oferta que eles nunca deram. Aí vem a jogada de mestre deles. Aí eles dizem assim, ó: se você der uma oferta que você nunca deu, Deus dará a vocês uma bênção que vocês nunca receberam. Gente, pelo amor de Deus, isto é avareza. Porque ensinam as pessoas a darem porque vão receber algo em troca. E olha, muita gente dá, viu, pessoal? Muita gente cai nessa conversa. Só que os discípulos de Jesus, eles não repartem porque querem alguma bênção de Deus, porque querem algo de Deus. Os discípulos de Jesus, eles repartem porque amam a Deus e não amam o dinheiro. Os discípulos de Jesus são solícitos, são generosos, são ofertantes voluntários. Eles têm prazer de ajudar. Como disse Paulo ao Coríntios sobre os irmãos de Macedônia, que pediram, que rogavam a Paulo: deixa-nos ajudar a igreja de Jerusalém. Coração generoso, mesmo pobre, queriam ajudar. Os discípulos de Jesus contribuem porque o Espírito de Deus os convenceram de que o Pai está cuidando de tudo. É o Pai que está dando pão. E se o Pai está dando pão, o Pai está dando pão não para mim, o Pai está dando pão para nós. Então um pouco que eu tenho, eu reparto com alguém porque eu entendi o Evangelho, porque eu fui convencido pelo Espírito Santo e não por barganha ou por palavras de persuasão humana. Por isso que, na sequência desse texto, Jesus vai dizer em Mateus capítulo 6, no verso 25,
Não fiquem ansiosos, preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com que roupa vocês vão vestir. Porque se vocês amam a Deus, vocês sabem que Deus suprirá o que faltar. E crer nisto não é viver irresponsavelmente, gente. Crer nisto não é viver sem compromisso com o trabalho, com o empenho, com a dedicação no dia a dia. Pelo contrário, o Evangelho nunca excluiu o trabalho. O que o Evangelho faz é nos convencer, é nos convidar, convencendo o nosso coração a não confiarmos no trabalho, mas confiarmos no amor e no cuidado de Deus. Porque até o trabalho que temos foi Deus que nos deu. Então trabalhe, mas não confie nas suas riquezas. Não confie no resultado do seu trabalho. Trabalhe, mas confie e descanse somente no Pai. A parábola do filho pródigo, ele nos conta algo muito importante, que é aquela história dos dois irmãos que estavam buscando a sua parte na riqueza do pai, buscando a sua herança no pai. Aí o pai disse para um deles que estava cobrando a parte da herança, sua parte. Por que você está aqui exigindo para que eu te dê a sua parte se tudo o que eu tenho é seu? Por que você quer, Jesus contando na parábola, o pai dizendo para o filho, por que você quer que eu divida aquilo que é de todos nós? Por que você quer pôr no bolso? Por que você quer acumular no teu celeiro aquilo que é seu? Para quê? Enquanto aquele filho queria dividir a parte de cada um, o pai estava dizendo através de Jesus que ele queria compartilhar tudo com cada um. Não é dividir, é compartilhar. Quando divide, cada um come o seu. Quando compartilha, cada um come de tudo. O pai estava dizendo para ele, para aquele filho, não precisa fracionar o que eu tenho para cada um. Sabe? Para cada um ter o que é seu, para cada um usufruir do que é seu. Jesus está dizendo, pegue tudo e desfrute daquilo que é nosso. Juntar tesouros no céu, gente, não é juntar no banco do céu tudo aquilo que é meu. E quando ele voltar, dará a mim o que é meu. Não, juntar tesouro no céu é garantir uma herança de tudo o que é nosso. Em Mateus capítulo 6, verso 21, Jesus disse, porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Por isso, gente, que se nós ajuntarmos tesouros na terra, o nosso coração nunca estará no Pai, nunca estará no céu. Então, tomem todo o cuidado com o dinheiro, para que você não seja destruído ou destruída por ele. Porque o dinheiro se faz de amigo, gente. Mas no final, ele é um poderosíssimo vilão.